Entrevista ao vivo, pré-candidata à Prefeitura de Goiânia pelo partido Rede Sustentabilidade. A Maria Esther já está em contato com a gente em áudio e vídeo. Oi, pré-candidata Maria Esther, a gente falou tanto sobre plano diretor, sobre a cidade, agora sobre campanha. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, João Bosco, Cileide, Jéssica, né, que eu tô vendo que tá aí. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Maria, você me chamou de João Bosco, eu gosto muito das João músicas Bosco dele. Siqueira, Não, eu sou. João Bosco Siqueira é era o nome é o da... entrevistado anterior, eu sou o Rubens. Nossa Ah, em algum Senhora, eu tô momento deve ter bem ido a atualizada. informação aí do É entrevistado. porque tá escrito aqui, Aham. Ele. Então, vou falar de novo, então. Bom Não, dia, Rubens, tranquilo, né? sem Como problema. se eu nunca tivesse te encontrado, Não, não né? tem Bom problema dia, nenhum. Cileide. Ô, Maristela, eu vou te fazer uma pergunta que talvez para você e para a rede seja ainda menos relevante do que para outros candidatos, mas eu vou fazer. Pré-candidatos, Tá. né? O prefeito Iris Rezende anunciou que não será candidato. Ele pelo menos anunciou isso, tem prazo ainda para as convenções. Muda alguma coisa na sua pré-campanha, na sua avaliação do cenário político para essa disputa? Ou para a rede, para a sua pré-candidatura, fica tudo como já estava? Olha, a gente tem uma pré-candidatura ainda, eu diria, diferenciada, mas muda para qualquer um o fato dele não ser, né, o candidato. Apesar de que ontem eu já recebi o cardzinho de uma carreata do povo pedindo a volta Buzinaço, dele, né? eu acho um buzinaço, É. eu achei muito engraçado aquilo, mas faz diferença sim. Ele, como figura pública, né, como agente público, ele é uma pessoa quase que imbatível, né, quase que a gente imbatível no sentido de do conhecimento da pessoa dele na população e que esse eleitor, por exemplo, que sempre votou nele, que vota nele há décadas, né, ele é um político histórico, ele não hesitaria no momento de dúvida, assim, no momento de pressa, de incerteza. Então, faz muita diferença. E para a gente, né, para a nossa candidatura. Agora, nós somos uma candidatura diferente, eu considero. Né? Eu não tenho esse perfil desses outros, essa dúzia de homens que está colocada aí, e eu tenho uma proximidade mais com essa cara ou esse campo da esquerda. Então, eu espero que continue assim com ele fora do páreo. Pois a senhora, quando a senhora decidiu se candidatar, A senhora está no céu, amém. Né? Ai, então Por tá bom. favor. Então tá, Maria Esther, quando Isso. você decidiu se candidatar, você dizia que queria fazer uma discussão sobre Goiânia, que era uma oportunidade para isso. A gente comentou aqui antes de começar a sua entrevista que você é uma militante da área urbanística, né? Quer dizer, uma pessoa que ao longo da sua carreira aí, longa carreira, você tem participado das discussões sobre o crescimento de Goiânia, para onde a cidade deve caminhar, quais as opções de melhoria de qualidade de vida de Goiânia, e sempre atuou nessa área como arquiteta, como urbanista. E agora, pela primeira vez, faz um debate político. O que você acha que você é diferente e que você pode agregar nesse debate agora? Em primeiro lugar, o fato da minha formação, entende? De urbanista. Essa militância urbana que você citou, e isso que a gente trouxe quando a gente se apresentou lá no início, isso não mudou. Essa vontade de você, ao estar num debate, trazer coisas e trazer elementos para as pessoas ouvirem, né? E que sejam diferentes. Quando você senta, vai numa dessas lives, eu ouço muitas lives das outras pessoas que estão se apresentando, e a fala é sempre a mesma. A fala, ela é uma fala meio que politiqueira, e metade da fala é falando mal do cenário. Uma grande parte é criticando, e pouco você ouve a pessoa, pelo menos fazendo uma análise ou um diagnóstico real mesmo. Olha, a estrutura, o tipo de asfalto, o tipo de poda de árvore, o tipo de casa,
o modelo, a forma como foi construído. Isso eu penso que é uma coisa que é diferente. Eu não vou ficar falando outra coisa que não seja isso, em primeiro lugar. E diferencial, além, né, obviamente, do fato de ser urbanista, que é uma pergunta recorrente em entrevistas, é isso de eu não ser política, né? Não ser desse cenário político partidário, que é uma coisa que as pessoas esperam. Ah, você não é política. Aí eu respondo isso que você diz. Olha, eu sou política antes mesmo de ter nascido, porque o meu avô já foi prefeito e eu já nasci naquele ambiente. E o fato de eu ficar muito curiosa com relação às coisas da cidade, como as coisas são feitas na cidade sempre, me torna uma política. A diferença é que eu não fico nessa discussão rasinha, nessa discussão de porque ele fez isso, ele não fez, ele é assim, e falando essas coisas de picuinhas, né? Eu espero que a nossa presença, quando eu falo nossa, é a rede, né? Eu não estou sozinha nesse projeto, supra alguma coisa do tipo assim, a gente precisa, pelo menos, tentar fazer um trabalho que não seja comum, que venha cobrir um buraco, né? Tanta gente falou de mudança, você ouviu falar nesses últimos 2 anos, vamos mudar a política, e a gente vem assistindo há 2 anos a repetição, isso nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. A repetição de um comportamento, o parente sendo empregado, um dinheiro muito mal gerido, o dinheiro vem, a pessoa não põe ele no lugar por falta de, sei lá, um papel, uma assinatura, a gente não entende por que não tem essa celeridade, principalmente no momento de emergência. Então, isso é um buraco. A ideia de ser diferente agora é de estar preenchendo exatamente esse buraco. É uma coisa, eu não gosto de usar a palavra nova, né? É uma possibilidade nova, mas eu gosto de usar a palavra diferente. Maristé, a gente sabe que, ok, você é política, né? Quem milita, eu usei a expressão, você é uma militante das questões urbanas, então quem milita está fazendo política, obviamente. Você não era militante partidária, que é um fato novo na sua carreira. Mas você também tem um componente muito forte que é da técnica, né? Da profissional que entende, que tem a formação técnica para pensar a cidade e para propor questões alternativas para a cidade. A gente sabe que a política ela tem que fazer a mediação entre a técnica, né? Aquilo que os técnicos querem e tomar a decisão daquilo que a cidade pode fazer, do que ela comporta. Então, isso é uma mediação política. Diante dessa análise que eu estou fazendo, eu te pergunto o seguinte: até que ponto você não vai ser mais técnica? Tipo assim, é como se a gente estivesse contratando um arquiteto para ser prefeito e não um prefeito, de fato. Eu aprendo todo dia, nesses últimos 6 meses, que ser mediadora, ou pelo menos de que repensar tudo, é a nova regra da nossa vida. A gente, nesses últimos 6 meses, tudo que a gente sabia que devia ser, está sendo repensado. Então, eu sou uma pessoa, sob algum aspecto, rígida, né? Quem está trabalhando comigo agora sabe disso, mas eu sou também muito aberta. Então, fazer a mediação está sendo a coisa que eu mais estou aprendendo, por causa, inclusive, você imagina chegar agora um monte de gente na minha vida e dizer assim, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu, uma pessoa que sempre estive sozinha dentro do meu escritório, tomando todas as decisões, né? Eu acho que eu aprendi. E eu acho que fazer isso ser 50%, a medida do meio, vai ser, talvez, o meu maior desafio. Eu não estou encontrando dificuldade, por quê? Eu não sei até se eu vou adiantar um assunto aqui que você ia perguntar. Mas uma das ideias que a gente teve no início da pré-campanha, lá em final de fevereiro, eu chamei o pessoal da rede e falei assim, eu preciso ser conhecida.
Só que eu queria ser conhecida também no cenário político. Então, eu quero conversar com todos os partidos que a gente pudesse se identificar, ou que a gente tem amigos e tal. E fomos e conversamos com lideranças de uns 6 partidos aqui, mais do campo de esquerda. Isso é uma mediação, entendeu? E eu aprendi demais, né? Você imagina pessoas que estão na vida pública em partidos já em Goiânia há décadas, né? 50 anos também, 40 anos, e conversar com essas pessoas, ouvir, né? Abrir o espaço e dizer assim, olha, nós estamos juntos, a gente precisa... Tem uma coisa que a gente precisa, eu diria que lutar contra, né? O fascismo, essa necropolítica, em algum momento a gente vai ter que estar junto para fazer isso. Isso é mediação. E eu sei, né, que é totalmente inviável, impossível, absurdo imaginar que numa composição de governo eu estaria totalmente fechada e totalmente, não, aqui só eu sou técnica, então eu sei fazer, então essa aqui, essa pasta, não, assim, isso não é assim, né? Essa semana a coordenadora ainda falou assim, olha, isso não é assim, isso precisa ser mais flexível e a gente precisa abrir mais espaço. Eu acho que o papel central do executivo é ser mediador em primeiro lugar, isso em todas as esferas, né? Você imagina um governo do Estado ou um governo federal nesse momento de pandemia, o que ele tinha que ser era o apaziguador, era o mediador. Isso a gente não está assistindo. Então, eu acho que eu aprendo todo dia e eu não vou ter dificuldade muito, não, de fazer essa mediação. Marister, pré-candidata a prefeito de Goiânia pela rede. Marister, quando você fala numa proposta diferente para Goiânia... Não, voltando, uma outra questão que eu quero tratar é a seguinte, você disse agora há pouco que fez uma conversa com vários partidos ali da linha do seu campo ideológico. O que resultou nisso? Você conseguiu o que com isso? Olha, primeiro eu não conhecia alguns personagens, assim, pessoalmente. A gente fez reuniões virtuais, infelizmente, né? Não foi pessoal. Eu consegui o meu intento, em primeiro lugar, eu queria que eles conhecessem essa nossa proposta, né? A proposta da rede de apresentar um projeto para a cidade que fosse um projeto pautado numa visão mais urbanística de um eco-urbanismo. E, em segundo lugar, a gente fez esse link. A gente fez o link de abrir porque você sabe que existe uma rede nacional, existe uma grande... eu esqueci a palavra, né? Um conjunto, não. É uma união nacional, né, de esquerda. Eles fazem aquelas lives... Uma aliança. Aliança, isso, essa é uma palavra boa. Essa é uma palavra boa. Eles fazem aquelas lives em conjunto e juntam todos os políticos, e aquilo, para mim, tem muita força, né, de formar opinião, de mostrar para as pessoas uma maneira de ver o mundo. Então, o que resultou disso, primeiro, foi a possibilidade da gente fazer isso, né? A possibilidade da gente conversar junto a mesma linguagem, da gente ter um projeto que seja, pelo menos que tenha uma linha mestra em comum, que seja essa luta contra o fascismo, essa coisa menos autoritária. A gente falar de corrupção, então, nem se fala, né? Agora, você imagina numa possibilidade de segundo turno, essa conversa feita, isso facilita também, vamos dizer assim, um diálogo nesse segundo momento, de trazer mais força para a gente mudar o cenário político goiano. Tá. Enquanto você é pré-candidata, a Câmara de Goiânia está discutindo o plano diretor. Como é que você tem participado disso e qual a sua opinião sobre o estágio atual do debate na Câmara? Tá. Eu participei da construção do plano diretor desde 2017 como conselheira do CAL, coordenadora da Comissão de Política Urbana. Então, nós estivemos em todas as audiências, eu e outras pessoas do CAL. Quando eles elaboraram o executivo, né, o pessoal da prefeitura elaborou o texto, eles enviaram para a gente fez sugestões de alterações e inserção de coisas no texto. Então, foi uma participação
100% ativa. A gente tinha o conhecimento da linha mestra total dos artigos, tinha um arquivo tal do conteúdo do plano diretor. Em junho do ano passado, eles anunciaram, então, que o plano ia para a Câmara. E esses 6 meses de 2019, ele ficou lá meio que eles ainda entendendo o plano e formaram as comissões de discussão do plano dentro da Câmara. Lá na CEPUA, ainda em 2019, a gente combinou, então, de que cada um iria se oferecer para participar dessas comissões, debater junto para ver o que eles estavam entendendo, ou se eles precisavam de ajuda para entender sobre o plano, né? Até que a gente soube que eles contrataram a empresa para dar uma consultoria para eles. Com isso, em janeiro desse ano, a gente, de novo, fez uma tentativa de estar mais presente dentro das reuniões das comissões. Eles separaram o plano tem partes, né, de temas diferentes, mas aí até que essa coisa retornou, entrou a pandemia. E aí, em fevereiro mesmo, eu me declarei já pré-candidata e me filiei à rede. Aí, nesse momento, por uma questão ética, eu me afastei, saí do conselho, eu pedi licença para não misturar as coisas, saí do grupo da CEPUA e passei a participar como uma espectadora, como uma ouvinte normal. Eu era do Compur também, do Conselho de Política Urbana, eu falava muito ali dentro, saí do Compur também, né, por uma questão simples ética, de não misturar as coisas. E agora, o que acontece? No momento em que eu vi pela primeira vez a manifestação da prefeitura sobre o que o ITCO estava entregando para eles de consultoria, a gente percebeu que o texto do plano que a prefeitura tinha feito estava bastante diferente. E a consultoria trouxe um tipo de debate para os vereadores que foi muito conveniente, que foi esse debate sobre o índice de aproveitamento, o coeficiente de ocupação dos terrenos como chave para o sucesso da cidade e o modelo da cidade. Acontece que esse é um debate que faz uma relação entre o lucro da construção civil e só, entendeu? Interessa a quem está fazendo esse grande debate sobre se vai ser um índice de aproveitamento ou uma taxa de ocupação, a quem vai construir por metro quadrado. E isso pautou essa coisa nesses últimos meses, né? Nesses últimos 3 meses. O que ficou explícito e que foi muito complicado foi quando a gente viu esses artigos. Quando eu falo a gente, é porque, obviamente, eu tenho ainda um grupo de arquitetas que a gente debate. A gente viu um artigo que liberava a construção em terrenos na cidade, de maneira geral, que ao eles serem remembrados, ou quando eles estivessem de frente para vias de corredores de transporte, eles poderiam ser verticalizados sem limite. Isso colocou o setor sul e o setor Jaó, que já vinham preocupados com a abertura de uma grande avenida lá, em alerta. E, obviamente, na medida que as pessoas iam me procurando, eu ia dando as respostas. E acabei me envolvendo, fui em passeata, meio que sem muita publicidade, mas eu estive lá para explicar isso para as pessoas. O plano, nesse momento, ele tem uma outra cara, um outro formato, que não é aquele que a gente discutiu em 2018, 2019, e ele é mais do mesmo, é a mesma discussão. Quem constrói na cidade, quem trabalha com o lucro da terra, está lá com um lobby muito forte na Câmara e vai provavelmente conseguir esse intento, que é extrair o máximo de lucro da construção civil na terra. Desculpa. Não tem uma discussão sobre a pandemia forte, sobre o desemprego forte, não tem uma discussão sobre as habitações e sobre o transporte coletivo. Você imagina que, eu penso que o que tinha que ser pauta, assim, forte, de conversar muito, era sobre transporte coletivo, sobre trânsito. Esse que foi causa de disseminação do vírus, e ainda né, aqui em Goiânia. Né? O epicentro, parece, do Brasil de contágio, eu penso que é aqui. Ninguém fala
lá na Câmara de Vereadores, sobre uma política pública dentro do plano diretor que resolva, que melhore a vida de quem anda de ônibus, né? Isso não é conversado. Bom, o que a senhora, como candidata, acha que tem que ser feito com relação ao plano diretor de Goiânia? Ele precisa, a senhora concorda com a argumentação, então, do Ministério Público, que tem que se adiar a sua votação, adiar para depois, para a próxima gestão? O que a senhora defende? Eu defendo que ele seja paralisado como votação nesse momento, para que a população entenda, em primeiro lugar, o que é isso. Chegou a hora, talvez. Isso abriu, foi tão conversado, né? Eu fiquei muito feliz assim de grupos de moradores de bairro terem se organizado e se juntado. Chegou a hora de a gente fazer desse modelo de política pública uma coisa um pouco mais aberta e democrática. Então, parar ele agora, eu acho que é a recomendação do Ministério Público, eu acho que muito adequada. A gente não tem um cenário de pandemia descrito no plano como diagnóstico. O plano, outra coisa importante da gente entender, ele não é uma lei só, né? Ele não é só aquele documento. Ele envolve o documento que é o diagnóstico da cidade, que é um volume que vem antes, dizendo a cidade é assim, por isso nós estamos apresentando essa lei, e ele tem um conjunto de mapas, e esses mapas representam, né, o que a cidade é e o que a cidade poderá ser. Você imagina que a gente poderia simular em mapas essas propostas do plano diretor e isso demandaria tempo. Então, nesse momento, eu acataria, se eu tivesse que votar por isso, por exemplo, dentro da Câmara, eu acataria a paralisação da votação do plano, sim, e levaria isso, não assim, arrastado para frente, eu levaria isso como um projeto como ele devia ser. Olha, a gente está em pandemia, não tem como fazer audiência pública, então vamos fazer outra coisa. Vamos fazer um levantamento da situação real de moradia, do transporte coletivo, do desemprego, né? Essa coisa do déficit habitacional que entra, quem mora de aluguel e quem está perdendo a casa, quem não tem mais condição de pagar aluguel, isso tem que entrar como diagnóstico no plano e reverberar em uma política pública. Rubens? É isso, Maristerra, obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Boa sequência aí no trabalho, né, na campanha. A convenção é hoje, né, confirmação, portanto, da candidatura. Depois de convenção, já podemos chamar de candidato. A gente tem que esperar o registro ainda na Justiça Eleitoral. Obrigado, Maristerra, bom trabalho aí. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Se vocês quiserem participar da convenção, ela é aberta para nossos convidados, simpatizantes, e eu tenho certeza tudo certo. A gente costuma ficar de olho nessas convenções. Provavelmente alguém dá uma passada por lá para ver. Obrigado, Maristerra, pela entrevista. Aguardo vocês lá. Bom trabalho, obrigado pela presença aqui na série, né, de conversas que estamos tendo com os pré-candidatos à Prefeitura de Goiânia. Destaque a íntegra da entrevista com Maria Esther, pré-candidata à Prefeitura de Goiânia pela Rede Sustentabilidade. Você confere acessando sagresonline.com.br.